Será possível que Jesus não morreu na cruz, ele simplesmente desmaiou e acordou na cova 3 dias depois? Se você for pensar de maneira superficial e rápida, sim, você pode até achar isso plausível. Porém, se você fizer uma análise inteligente, responsável e menos superficial, você vai chegar à conclusão que, por causa dos tantos ferimentos e do nível de tortura que Jesus sofreu, antes e durante a crucificação, só um milagre faria com que ele pudesse sair andando depois de tudo isso. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já comentamos aqui que a ressurreição de Jesus é a coluna central do cristianismo. E nos episódios anteriores nós já vimos que os relatos históricos, tanto de cristãos como não cristãos, foram sinceros, eles não estavam mentindo para ganhar algo em troca e não foram forjados. Mas com tanta evidência, você pode pensar, como que alguém ainda duvida? Você quer acompanhar uma análise inteligente do porquê a teoria do desmaio é praticamente impossível? Então, vem comigo! Vamos lá. Você pode até achar que o cético duvida por burrice, mas existe muito cético inteligentíssimo em muitas áreas pelo mundo afora. Verdadeiros crânios da tecnologia, medicina e tantas outras áreas. Será que eles duvidam porque são loucos, porque não querem acreditar, ou eles têm razões que a gente não conhece? Existem várias razões para duvidarem da ressurreição de Jesus. Listamos 3 delas no episódio anterior. Clique aqui para você não ficar boiando. Terminamos o último episódio apresentando a teoria do desmaio. O que é a teoria do desmaio? A teoria do desmaio, do desfalecimento ou da morte aparente, propõe que Jesus não morreu na cruz e que foi levado ainda vivo para a cova. Alguns céticos dizem que Lucas deu um remédio para Jesus, como disse German Carl por volta de 1780, por exemplo. Outros dizem que os soldados receberam propinas dos discípulos, ou que realmente não notaram que Jesus não havia morrido de verdade. Existe a possibilidade de Jesus não ter realmente morrido na cruz? Existem alguns diversos erros fatais nessa teoria. Primeiro erro: tanto inimigos quanto amigos acreditaram que Jesus estava morto. Os romanos, que eram assassinos, executores profissionais, chicotearam e bateram em Jesus de maneira brutal. Aí, depois disso, pregaram cravos em seus punhos e em seus pés e enfiaram uma lança em seu lado. Eles não quebraram as pernas para apressar sua morte, porque sabiam que já estava morto. As vítimas de crucificação frequentemente morriam por asfixia, porque não podiam erguer o corpo para poder respirar. Então, quebrar as pernas apressaria a morte dele. Além do mais, Pilatos foi verificar se Jesus estava morto. E a morte de Jesus foi a razão de os discípulos terem perdido toda a esperança. A técnica brutal de crucificação romana foi verificada por toda a arqueologia e por fontes escritas não cristãs. Em 1968, os restos de uma vítima de crucificação do século I foram encontrados numa caverna em Jerusalém. O osso do calcanhar deste homem tinha um prego de quase 18 centímetros e seus braços também mostravam evidências de pregos. A lança no coração também foi reconhecida como uma técnica romana de crucificação pelo autor romano Quintiliano. Depois de todo esse tratamento que deram a Jesus, não é de se surpreender que as testemunhas oculares tenham pensado que ele estivesse morto. Não foram apenas as pessoas do século I que acreditavam que Jesus estava morto. Médicos modernos também acreditam que Jesus realmente morreu. Escrevendo em 21 de março de 1986, na edição do Journal of the American Medical Association, 3 médicos, incluindo um patologista da clínica Mayo, concluíram: está claro que o peso das evidências históricas e médicas indica que Jesus já estava morto antes de receber o ferimento em seu lado e apoia a visão tradicional de que a lança, introduzida entre as costelas do lado direito, provavelmente perfurou não apenas o pulmão direito, mas também o pericárdio e o coração e, portanto, garantiu sua morte. Por conta disso, interpretações baseadas na pressuposição de que Jesus não morreu na cruz parece não estar de acordo com o conhecimento médico moderno. O sangue e a água que saíram da ferida da lança parece ser outro detalhe genuíno de uma testemunha ocular, relatado por João. Esse único fato deveria pôr fim a todas as dúvidas sobre a morte de Jesus. O segundo grande erro na teoria do desfalecimento é que Jesus foi embalsamado com 34 quilos de bandagens e especiarias. É altamente improvável que José de Arimateia e Nicodemos pudessem ter embalsamado por engano em um Jesus que ainda estivesse vivo.
E o terceiro erro é que mesmo que todo mundo tivesse errado sobre o fato de Jesus realmente estar morto quando foi levado para o túmulo, de que maneira um homem gravemente ferido e sangrando ainda estaria vivo 36 horas depois? Ele teria sangrado até morrer naquele túmulo frio, úmido e escuro. Quarto erro, de que maneira poderia tirar as bandagens, empurrar a pedra para cima e rolar ela para fora uma vez que estava dentro do túmulo, passar pelos guardas romanos que seriam mortos por permitir a fuga de alguém condenado à morte, e então convencer os discípulos covardes, assustados, fugitivos e céticos de que ele havia triunfado sobre a morte. Mesmo que pudesse sair do túmulo e passar pelos guardas romanos, Jesus seria apenas um caco, um morto-vivo rastejando, moribundo, do qual os discípulos teriam pena. E não alguém a quem eles adorariam. Eles diriam: você pode até estar vivo, mas certamente não ressuscitou. Vamos te levar já para um médico. O quinto erro, a teoria do desfalecimento não pode explicar a brilhante aparição de Jesus a Paulo na estrada de Damasco. Então, o que transformou esse dedicado inimigo do cristianismo logo depois da crucificação? Certamente não foi um ser humano normal, um homem que foi curado de sua experiência de crucificação. A descrição que o próprio Paulo faz de sua conversão está registrada 2 vezes no livro de Atos, que é historicamente autenticado. No capítulo 22, Paulo fala a uma multidão judaica hostil sobre a aparição de Cristo a ele. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Paulo ficou sem enxergar por 3 dias e experimentou uma mudança de 180 graus em suas atitudes. Depois de ser o mais energético inimigo do cristianismo, ele se tornou o seu mais ardente defensor. Uma breve interrupção. Se você ainda não deu um like, não compartilhou e ainda não fez um comentário, uma pergunta ou falou para os seus amigos a respeito do nosso canal, essa é a sua oportunidade de se redimir. Nos ajude e desde já muito obrigado. Essa tão importante experiência de conversão de Paulo não pode ser explicada por um Jesus desfalecido, segurando uma tocha e usando sua voz de Deus no meio dos arbustos. Foi uma amostra dramática do poder divino em plena luz do dia, que mudou completamente e dramaticamente o homem e o mudou para sempre. Sexto erro. Vários autores não cristãos confirmaram que Jesus morreu por crucificação. Dentre eles incluímos Joséfo, Tácito, Talo e o Talmude judaico. O Talmude judaico, por exemplo, diz que Yeshua foi pendurado no madeiro na véspera da Páscoa. Essa não é considerada uma fonte favorável ao cristianismo, de modo que não há razão para duvidar da sua autenticidade. Por essas e outras razões, poucos estudiosos ainda acreditam nessa teoria do desfalecimento. E você? O que você acha dessa teoria? Deixa aí o seu comentário dizendo o que você acha. Fala para mim se você está a favor ou se você é contra, se tem alguma outra teoria parecida que você concorda ou discorda. Eu acho que simplesmente existem evidências demais contra a teoria do desmaio e por isso essa teoria não cola. Sabe qual outra teoria os céticos usam contra a ressurreição? Eles dizem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Dramatização da suposta ressurreição narrada por um cético que acredita que roubaram o corpo de Jesus. Então, eu vou explicar para vocês, crentontos aí, o que realmente aconteceu. Jesus, ok, vou até dizer que ele apanhou, foi torturado, foi crucificado e morreu lá na cruz. Mas aí veio um cara, gente boa, judeu, chamado José de Arimateia, um membro do Sinédrio, aquele próprio conselho do governo judaico que sentenciou Jesus à morte por blasfêmia, foi lá e enterrou Jesus na cova dele. Só que os discípulos, que não estavam nem um pouco contentes com a morte do suposto Messias deles, foram lá cheios de coragem e valentes, passaram pelos guardas romanos, foram até a cova sem ser percebidos, moveram aquela pedra que fechava a cova, tudo sem que ninguém percebesse. Aí enterraram o corpo de Jesus em outro lugar. Sim, eles roubaram o corpo de Jesus. Aí depois disso, esses mesmos discípulos, tudo muito louco e doidos para morrer, para dizer que eles eram os bambambam, saíram pelo mundo espalhando e dizendo que Jesus realmente ressuscitou e que eles eram os líderes da parada toda. Isso foi o que realmente aconteceu.
Naturalmente, isso é um ataque a todas aquelas evidências que vimos até aqui. Você vai saber por que essa teoria é falsa e você vai ter resposta de outras perguntas no próximo episódio. Até lá e que Deus te abençoe.